Bom, a principal diferença entre a psicoterapia haitiana e as outras linhas ligadas à psicanálise é que na psicoterapia haitiana, além do trabalho verbal, analítico, utilizam-se também intervenções vivenciais e corporais. Essas intervenções são baseadas no fato de que Wilhelm Reich descobriu que toda perturbação psicológica está sempre associada a alterações na função corporal. Essas alterações são alterações psicomotoras, que afetam principalmente a musculatura esquelética, gerando alterações no nosso tom de voz, na nossa fala, na nossa respiração, na nossa forma de olhar, no nosso gestual, na nossa expressão facial, na nossa postura, né? E essas alterações podem resultar na cronificação de hipertonias e hipotonias musculares. Quer dizer, alguns músculos ficam exageradamente tensos e outros ficam exageradamente flácidos. Esse conjunto de alterações musculares é que Reich chamou de couraça muscular. Então, o trabalho da psicoterapia haitiana, além das interpretações verbais analíticas, existe também trabalhos corporais que atuam sobre esses mecanismos de defesa corporal. Essa é uma boa pergunta, porque vem de encontro exatamente à principal descoberta de Reich, que é que todo processo psíquico tem um componente corporal. E podemos começar pela pulsão, né? A pulsão é um processo psíquico, porque tem uma representação psíquica, né? Que é o desejo que orienta a procura de um objeto externo a partir de um objeto interno gravado na memória, produto da elaboração de nossas experiências do passado, né? Mas, além de ser um processo psíquico, a pulsão é também um processo corporal, porque ela gera uma excitação corporal que busca expressão através de um movimento, através de um impulso, também chamado de moção pulsional. Então, esse movimento, esse impulso, está ligado à nossa musculatura, né? E o bloqueio da expressão desse impulso está ligado a bloqueios da expressão desse ato, dessa ação muscular. Então, exatamente é aí que reside o aspecto corporal da terapia haitiana, né? Que se o desejo, a pulsão busca satisfação no contato com um alvo, né? Mas se o contato com esse alvo está interditado, em primeiro lugar, esse impulso em direção ao contato com o alvo tem que ser bloqueado. Esse impulso bloqueado gera um impulso secundário, geralmente um impulso de hostilidade dirigido à figura interditora, né? Então, aí a frustração do impulso original gera um impulso secundário, que é um impulso de hostilidade contra a figura interditora. E nós trabalhamos com a dinâmica desses impulsos, no desbloqueio da dinâmica desses impulsos. É basicamente essa a ideia, né? Bom, explicar como acontece o trabalho corporal na clínica é difícil, porque nós utilizamos diferentes técnicas de intervenção corporal, né? Que é difícil descrever, só se nós pudéssemos demonstrar. Descrever é muito difícil. Mas começa com trabalhos ligados a você fazer que a pessoa perceba suas alterações posturais, suas expressões faciais, seus gestos estereotipados, suas alterações
da expressão sonora, suas alterações respiratórias, suas alterações na forma de olhar. Começa a pessoa a perceber as alterações que acompanham perturbações no seu estado emocional. A partir daí, você sugere experiências de alteração de movimentos, de alteração de postura, de experiências expressivas que ajudem a pessoa a vencer os bloqueios que estão funcionando como mecanismos de defesa corporais, né, na manutenção desse estado de repressão, né? É exatamente nisso que consiste, né, a intervenção corporal. Agora, a gente dizer como são as intervenções corporais é difícil, só demonstrando, né, que não seria possível aqui. Quando Reich ainda trabalhava como psicanalista, ainda era um membro da Sociedade Psicanalística de Viena, ele iniciou uma pesquisa, junto com outros colegas da Sociedade Psicanalítica. Ele fez um grupo de estudos que foi aprovado e estimulado por Freud, inclusive, que era de analisar os casos mal-sucedidos, para ver por que eles seriam mal-sucedidos, né? Nesse grupo de estudos, o foco foi colocado na resistência, né? Então, Reich trabalhou o processo de transferência e resistência, como é que ele se manifestava e como é que ele dificultava o sucesso terapêutico, né? Porque a ideia era o seguinte, que embora a teoria psicanalítica cada vez mais se comprovasse, né, em seu contexto teórico, a experiência, os resultados clínicos, né, da psicanálise não eram satisfatórios. Então, Reich propôs a Freud que se estudasse por que motivo, o que estava de errado na técnica, que a técnica não conseguia dar conta da pessoa melhorar como se esperava, né? Então, nesse processo de pesquisa, Reich descobriu que a gente deveria, em primeiro lugar, interpretar e facilitar a elaboração dos mecanismos de defesa do paciente. Em vez de focar exatamente nos conteúdos conflituosos, em vez de interpretar diretamente os conteúdos conflituosos, era importante primeiro interpretar os mecanismos de defesa, que são esses mecanismos de defesa que geram as resistências em geral e as resistências de transferência. Então, esse manejo da abordagem psicanalítica, que foca os mecanismos de defesa e as resistências, Reich denominou isso de análise do caráter. E Reich escreveu sobre isso, isso foi apresentado na Sociedade Psicanalítica, e todos os colegas psicanalistas da época acharam uma boa contribuição à metodologia clínica da psicanálise. A vegetoterapia surgiu a partir do momento que Reich começou a intervir sobre o corpo, né? Intervir sobre o corpo, prestando atenção nas reações vegetativas, nas reações emocionais que surgiam nesse corpo, que se expressavam nesse corpo. Daí, esse vegetoterapia tem a ver com sensações e expressões vegetativas. Com o passar do tempo, Reich, então, ele denominou sua metodologia vegetoterapia caracteroanalítica, né? Era uma associação entre a análise do caráter e as intervenções corporais, que ele chamava de vegetoterapia. Com o tempo, ele resolveu mudar esse nome e chamar de orgonoterapia. Então, vegetoterapia e orgonoterapia não são duas coisas diferentes. São nomes diferentes que Reich usou para designar a sua abordagem terapêutica que ele estava criando. Entendeu? Então, essa é a ideia. Então, atualmente, a psicoterapia reichiana contemporânea,
que já evoluiu a partir do que Reich criou, ela utiliza o trabalho verbal analítico, focado na análise do caráter, associado às intervenções vivenciais e corporais que iniciaram na época chamada de vegetoterapia e depois se especializaram mais na época chamada de organoterapia. Essa é a ideia. Espero que tenha conseguido esclarecer um pouco vocês. Obrigado.